Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos finalmente ver os tipos das orações subordinadas adverbiais, tá? Então, as primeiras são as que trazem a relação de causalidade. Então, a primeira é a oração subordinada adverbial causal, né? Ela indica uma causa. Então, olha só. Baldo ficou descontente porque seu celular se apagou. Então, porque seu celular se apagou é a causa de ele ficar descontente, tá? A próxima é a condicional. Então, ó, se o celular de Baldo não se apagasse, ele não ficaria descontente. Então, a condição de ele não ficar descontente é que o celular não apagasse, ok? Então, observa que praticamente a causal, ela é o contrário da condicional, tá? Então, veja bem, aqui, ó, a causal é o contrário da condicional. E a condicional eu posso escrever das duas formas. Eu posso colocar primeiro a oração subordinada e depois a oração principal, ou a oração principal primeiro e depois a oração subordinada, ok? A próxima é a consecutiva, que ela indica consequência, tá? Então, ó, o celular de Baldo é tão ruim que volta e meia se apaga. Então, qual é a consequência de o celular dele ser tão ruim? Que volta e meia ele se apaga, ok? Muito bem. Aí, a gente pode também usar de outra maneira, ó. O celular de Baldo volta e meia se apaga porque ele é ruim, né? Então, qual é a causa de ele ser ruim? Que volta e meia ele se apaga, tá? Então, olha, tá vendo? A gente pode transformar numa causal só mudando a ordem dos componentes e a conjunção, tá bom? Muito bem. Olha aqui outro exemplo, ó. A força do vento provocou a queda da árvore. Então, a queda da árvore foi a consequência da força do vento. Agora, olha aqui, ó. A árvore caiu por causa da força do vento. Então, qual foi a causa da queda da árvore? A força do vento. Então, a gente também pode inverter a consecutiva com a causal por conta disso, tá bom? Aí, essa daqui é a oração subordinada adverbial final. Por que é final? Porque ela finaliza? Não, porque ela indica uma finalidade da oração, tá? Na oração, tá? Então, ó, Baldo comprou um bom celular para que ele não se apagasse a todo momento. Então, qual é a finalidade de Baldo ter comprado um bom celular? A finalidade é que ele não se apague a todo momento, ok? Agora nós vamos falar da relação de temporalidade. Então, a gente vai falar em tempo, né? Relação de tempo. Então, olha aqui. A oração subordinada adverbial temporal. O mundo de Baldo se apaga quando seu celular se apaga. Então, qual é o momento, qual é a hora, quando, né? O mundo de Baldo se apaga? Quando o celular se apaga, tá? No mesmo momento que. Aí a gente tem a proporcional, que indica uma proporção. Então, ó, Baldo fica mais irritado à medida que aumentam os problemas com seu celular. Então, a irritação, né, do Baldo aumenta conforme, né, ou à medida que aumentam os problemas com o seu celular. Aí a gente tem a de contraste. A primeira é a oração subordinada adverbial concessiva, que indica uma oposição, ok? Então, ó, o celular de Baldo se apagou sem que ele percebesse, né? Então, assim, normalmente a gente percebe quando o celular apaga, mas essa oração dá uma ideia de oposição ao que normalmente acontece, tá? Outro exemplo, ainda que o celular de Baldo se apagasse, ele não perceberia, né? Então, normalmente a gente percebe, né? Só que ele não percebeu. O pessoal observa que as orações subordinadas adverbiais, elas não necessariamente vêm como segunda oração do período, elas podem vir como primeira.
Já a substantiva sempre vem como segunda oração. Então, as adverbiais podem vir antes da principal ou depois, tá? Então, a próxima relação é modo e comparação. Então, a gente tem as orações subordinadas adverbiais comparativas. Então, veja. O mundo de Baldo se apaga como seu celular. Então, como o quê? Como se apaga o celular. Eu também posso dizer conforme se apaga o celular, que é a conformativa, tá? Outro exemplo. Baldo comprou outro celular conforme anunciou ontem, quer dizer, de acordo com o que ele falou, né? Então, ela indica uma conformidade, quer dizer, um de acordo com a ideia da oração principal. Ok? Então, agora vocês vão fazer os exercícios de 5 a 9. Vamos ver quais são. Então, ó, o humor da sátira se deve à relação de causalidade da tira. Então, aqui tem uma tira. Então, vocês vão explicar as ideias de causa e efeito, né? Por que o discurso do personagem é engraçado. Na 6, vocês vão ler, né, os textos, circular a conjunção e identificar a ideia que ela exprime, tá? Que a conjunção exprime. No exercício 7, vocês vão identificar a oração subordinada e dizer qual é a relação que ela mantém, quer dizer, classificar a oração, tá? E no 8, tem uma letra de música do Legião Urbana que vocês vão ler e vão responder ao que se pede, né? Então, encontrar uma oração subordinada adverbial final, ó, ela expressa a finalidade, tá? E dizer qual é a atitude do eu lírico. Por fim, o exercício 9 tem uma anedota, né? Vocês vão grifar os trechos do texto que apresenta a relação de proporcionalidade, tá? E dizer quais são os dois lados que se desenvolve paralelamente ao longo da anedota, antes de ela ser concluída. Então, a correção desses exercícios eu vou colocar numa aula posterior, tá bom? E lá, isso vocês vão fazer na apostila, tá bom? No Maestro, vocês vão fazer esse exercício 2, né? Então, tem aqui um anúnciozinho, e aí vocês vão identificar e escrever a oração subordinada adverbial e dizer que tipo de relação que ela mantém com a principal, quer dizer, classificar ela, tá bom? Então, é isso por hoje, e na próxima aula a gente finaliza esse módulo.